Boa noite, acadêmicos do curso de arte. A gente marcou uma web hoje para falar um pouco sobre as questões de estágio, andamento do estágio, né? Algumas dúvidas pelas nossas andanças no polo que foram surgindo por parte de vocês em relação ao estágio, né? Eu recebi de alguns polos algumas perguntas e eu vou tirando essas dúvidas de vocês, né? Eu acho que eu vou priorizar primeiro falar aqueles que já estão com o estágio, né, que já mandaram os seus planos, que participaram dos acompanhamentos presenciais, né, e que já estão muito mais bem encaminhados. E depois a gente fala das questões que são um pouco mais difíceis, né, que é do pessoal que não postou a versão definitiva, né, das pessoas que acabaram não participando das orientações no polo, que não era uma obrigatoriedade, mas ao mesmo tempo é muito provável que aqueles que participaram tenham, as coisas podem ter funcionado talvez com maior facilidade, né? Eu sempre gosto de comentar que, apesar de que nós temos muitos professores que lecionam, né, que já lecionam há um tempo e que fazem parte do nosso curso, nesse mesmo meio tempo, existem algumas coisas do curso de arte que são muito específicas. Se a gente for olhando aqui rapidamente pelo nosso projeto de estágio, do qual vocês estão fazendo, pensem comigo que nós chegamos numa parte ali do projeto de estágio que é metodologia. Fez, montou, enviou, e talvez é uma parte que dá um pouco de estranhamento, é a parte da metodologia. Porque diferente lá do plano de aula, né, onde na metodologia a gente coloca no plano de aula o nosso passo a passo, quando a gente fala de metodologia para o projeto, a gente está falando de teoria, não é verdade? A gente está falando da teoria, de o que o teórico fala sobre determinado assunto, né? O que o teórico está comentando, segundo fulano de tal. Isso é muito, específico das questões da arte, né? Pensem comigo, pelas minhas andanças, né? E tudo que eu fui comentando a vocês, vejam só, específico para as artes visuais, vamos elencar rápido aqui alguns autores, né? Então, a mais conhecida de todas, quando se fala de método de ensino, a gente tem a Ana May Barbosa, né? Ana May Barbosa, ela tem a abordagem triangular. Aí a gente tem a Ivone Mendes Richter, que traz uma outra possibilidade que se ensine a arte. Aí nós temos a Luciana Mourão com uma outra possibilidade. A gente pode citar a Bell Hooks com uma outra possibilidade de ensino das artes visuais. Vem Fernanda Hernandes com a sua cultura visual, discutindo uma outra possibilidade. Nós temos a professora Consuelo, estilista aqui do Paraná, com uma outra possibilidade. Então, rapidamente aqui nós temos 6 pessoas que citam meios e formas para ensinar as artes visuais. Teatro a mesma coisa, e para música, né? Lembrem que eu coloquei ali na unidade de arte e ensino a música, um livro da professora Érica Gomes, que agora estão ali alguns métodos para ensinar a música. Você pode ensinar a música pelo método Kodály, pelo método Orff, você vai usar Wisnik, né? Então, autores que vão embasar o ato de ensinar música, o ato de ensinar visuais, o ato de ensinar teatro. Eu vou pelo Japiaçu, eu vou pela Viola Spolin, eu vou usar a fala da professora Márcia Sebuski para ensinar teatro conforme as discussões dela. Então, é uma parte que mais pega, né? Então, essa é apenas uma introdução para a gente falar aqui. Eu entendo, né, que a gente tem muita gente que já leciona, mas ao mesmo tempo as questões da arte têm especificidades, tá? Em que
acontecessem viagens aos polos para auxiliar nas orientações. E eu quero muito acreditar que sim, né? Que essas viagens realmente auxiliaram na construção desse projeto de estágio e também dos planos de aula. Não era uma obrigatoriedade que você fosse ao polo, né? Mas aí tinha uma outra situação também, né? Que você produziria teu plano, teu projeto, mandaria ali no espaço que a gente tinha, que era uma prévia, né, a versão preliminar do projeto, a versão preliminar dos planos. Nós sentamos, corrigimos ponto a ponto, escreva isso, mude aquilo, e você mandaria o definitivo. Esse era o teu processo de construção. Foi muito diferente do que aconteceu nos polos, né? Eu lembro que nas minhas andanças de polo, por vezes eu conversei com um grupo por 1 hora e 20, porque e isso provavelmente, quero acreditar eu, que auxiliou muito nas construções dos planos, tá? Então vamos, né, falando primeiro com esse pessoal que já participou das orientações, já tem uma situação em relação a tudo isso que vai acontecendo, tá? Juliana, depois você fala o aqui não para eu entender o que aconteceu no teu caso, tá? Então vamos lá. Primeiro para o pessoal que postou a versão preliminar e que apareceu para vocês algo durante as correções da versão preliminar, escritas do tipo, replique na versão definitiva, né? As pessoas das quais eu corrigi, onde eu corrigi os planos, eu coloquei isso, né? As pessoas que eu acompanhei, para os polos que eu fui, quem eu acompanhei ali juntinho, eu lia durante essa minha orientação e eu fui ajustando. Então, quando eles postaram a versão preliminar, eu escrevi assim, ó, replique na versão final. Quer dizer que o plano já está muito bem encaminhado, né? Eu acredito que até o final desta semana, no mais tardar, a gente já tem uma lista com os autorizados, né, bem atualizada aí com os autorizados à regência. Algumas pessoas dos polos dos quais eu orientei, né, Pucarana, que eu me lembro bem, e Ivaiporã, durante o processo de orientação eu já comentei para eles, ó, você já está autorizado, você já pode começar. Então eu tenho, Juliana tem, Carol tem, Isabel tem, Nilson no Peão também tem, e Priscila também tem uma lista com as pessoas das quais eles autorizaram que começassem as regências. Então, essas pessoas já estão regendo, né? Ah, professor, mas eu posso reger ou eu não posso reger? Quem recebeu esse comunicado, ou via mudo, ou via presencial, sabe disso e já está tranquilamente para fazer as suas regências. Da mesma forma com essas pessoas, nós já explicamos também como que elas vão fazer para que a gente tenha um acompanhamento do ato delas na escola, ou por vídeo, ou algum de nós vai observar essa regência, né? Então, isso já vem acontecendo. Eu vou seguir algumas perguntas que me foram mandadas, e aí depois vocês vão... Aí vocês vão perguntando coisas em relação aqui pelo chat enviadas. Então, vamos lá. Dúvidas sobre estágio do Paulo Ivaiporã. A possível autorização para iniciar as regências. Então, é isso que eu comentei. Vou citar nomes, não quero ser injusto, mas Ivaiporã que eu fui, né? Então, o grupo... algumas pessoas que estavam lá eu fui autorizando, né? Priscila é uma pessoa desse polo que eu orientei e eu falei, olha, você está autorizada a iniciar as regências. Valéria está autorizada a iniciar as regências, e sua dupla, né? Fulano está autorizado. Então as pessoas já sabem, né? Se eu não estou enganado também, ainda no polo de Ivaiporã, Priscila autorizou a Cleusa, né? E eu acho que foi Ana Paula e Márcia, se eu não estou enganado, foram as outras duas pessoas que ela foi autorizando. No polo de Pinhão, algumas pessoas Isabel já autorizou também. Então, professor, eu posso começar ou não? Esse posso ou não posso, talvez se você tem essa dúvida, isso quer dizer que você ainda não pode iniciar.
Porque no começo, enquanto nós íamos aos polos, a gente foi autorizando algumas pessoas. E agora essa autorização virá via também comentário no Moodle, no espaço onde vocês postaram a atividade, o trabalho final, tá bom? Então, talvez essa dúvida, professor, eu já posso, não posso, porque eu tinha um cronograma previsto e agora o que eu faço? Essa é a situação, nós prevemos um cronograma, e aí, a partir desse momento, a gente vai tentando encaixar, tá? Vejam que acontece o seguinte, aos que nós acompanhamos, e agora é uma sinceridade bem grande de professor com vocês, durante esse período de acompanhamento nos polos, teve algumas vezes que eu fui a alguns polos e que eu chegava para orientar, não aconteciam modificações no trânsito dos 15 dias que eu tinha ido para lá. Né? Então, um exemplo, eu vou, aí vai por essa semana, na próxima semana eu vou até Faxinal e Apucarana, e eu volto, aí vai Porã, eu volto a Faxinal e Apucarana. Por vezes eu cheguei, né, a acompanhar pessoas que o texto não havia sido modificado nesse trânsito dos 15 dias. Por vezes, foi pedido, solicitado algumas modificações, e nos outros 15 dias que eu chegava, nós ajustávamos e a pessoa já começava a regência. Né? Então, ali em 15 dias, 20 dias de orientação, a pessoa já iniciava a sua regência. Então, isso vai mudando sempre de polo para polo. Né? Então, algumas pessoas foram autorizadas e as outras pessoas vão esperando agora essa autorização via Moodle. Tá? E, infelizmente, não se iniciam as regências até que seja autorizado, né? Ou vai acontecer isso mesmo via Moodle, ou a gente pode mandar uma lista com os representantes de vocês do estágio. A questão é que a gente está olhando agora, né? Por exemplo, eu corrigi um portfólio, né, ações, agora eu sento para olhar esse plano e eu quero olhar se aquelas alterações que eu pedi foram feitas. Isso demanda um tempo bem grande, né? Um tempo bem grande de sentar, parar e se voltar para aquilo. Né? Então, da mesma forma com que a gente ampliou algumas coisas, a gente precisa que desse tempo para que se... Vejam só, eu levei essa discussão da pergunta 3 aqui do Polo de Ivaiporã para o departamento. Nós temos 2 órgãos que respondem pelo curso. Nós chamamos de NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, que é o núcleo que se preocupa com as questões do curso, da grade do curso, das horas complementares, das horas de estágio e tudo mais, né? Esse é o nosso NDE. E o outro é o colegiado que se reúne para discutir algumas questões, e dentro desse colegiado nós temos os professores específicos de estágio que decidem as normas para o estágio vigente. Eu comentei isso já a vocês algumas vezes. Nós temos a regra, né, as normas de estágio, e baseado naquelas normas que foram feitas pelo núcleo docente estruturante, esse colegiado do estágio se reúne para tomar decisões, tá? E eu trouxe essa discussão a esse colegiado de professores de estágio para saber como que funciona em relação aos nomes que vão ser colocados no portfólio, né, na página, Ana ou Carol, que foram orientando a vocês. E eu tive essa resposta agora, nesta semana, né, e a decisão foi que o nome, todo nome responsável pelo estágio deverá ser o nome da professora Catiane dos Santos, que é a professora que monta a disciplina e que é responsável por ela. Tá? Então, por momentos eu pedi que fosse o meu, ou Juliana ou Carol, o que foi utilizado anteriormente permanece, mas na pasta final de estágio ela precisa vir aí com esse nome, tá? Seguindo a pergunta de Ivaiporã, já tem data prevista para a entrega do portfólio? Né? Ainda não temos. Vocês vão notando que provavelmente daqui uns 30 dias ou 45 dias eu quero
falar a vocês, ou no polo, ou via web, como a gente vai montar essa pasta daí para que seja encaminhada para cá, seja avaliada, e aí vocês têm essa a validação do estágio de vocês, porque o estágio vale dois momentos. Um é a disciplina de estágio, onde tudo que vocês vão fazendo no Moodle e postando, ela vai dar a nota nossa disciplina de estágio. E a outra é o ato de ir na escola, que é muito maior o tempo e a demanda para ele, que conta lá, vocês vão ver no diploma de vocês no próximo, né, se termina o curso no próximo ano, aí vai mais uns meses e vocês recebem o diploma de vocês, e no histórico vocês vão olhar que vai aparecer estágio supervisionado para ensino fundamental 2, tantas horas, e lá no verso do diploma de vocês vai aparecer estágio supervisionado em arte, tantas horas, 230 horas, se eu não estou enganado, que são 115 de fundamental, 115 de médio, e 200 horas complementares. Então, uma coisa é a disciplina de estágio que vai aparecer no histórico de vocês, e a outra vai ser lá no verso do histórico de vocês, que é o ir a campo, tá? Então, quando vocês entregarem essa pasta vai comprovar as 115 horas que vocês foram a campo, né? E a disciplina do Moodle confirma aí a parte do histórico, que é a parte disciplinar. Tá? Vamos às perguntas. As perguntas agora do polo de Apucarana. Vamos lá, então. Veja só, vocês nos perguntam, a pergunta 2 é sobre as liberações para as regências, né? Então, eu comentei a vocês em relação já, né, como que fica, então alguns já receberam essa orientação verbalmente, e aí, né, professor, eu vou anotando nas minhas folhas, né, semanalmente eu ia até os polos, anotava, né, e aí eu fui guardando, eu, Felipe, as listas das pessoas que eu autorizei, e tenho isso guardado, Priscila tem também entregue a nós, Carolina, Juliana e também Isabel, tá? Essa parte a gente já respondeu. Como fica o atendimento, as orientações dos estágios presenciais? Essa é uma situação bem delicada, eu vou deixar mais para o final, que aí quem já recebeu a autorização, já postou tudo, não precisa se preocupar com isso, aí se quiser sair da web e descansar, tudo bem, tá? Os critérios para a composição da nota final de estágio, uma pergunta muito interessante. Tá, como eu comentei, vejam só, deixa eu pegar aqui, tá? Aqui eu tenho uma coisa, aqui é outra para tentar me orientar bem. Nós temos aqui no livro de notas de vocês algumas situações. Então, vamos pensar a situação 1, né? Vejam comigo. Então, nós temos aqui no livro de notas do Moodle algumas situações. Então, vocês têm uma aprendizagem colaborativa, que era um fórum de discussão, né? Aí vocês têm também, vamos falar primeiro da situação 1, um quiz que foi feito, aí vocês têm o envio de uma atividade de autoestudo, e aí entram nos projetos. Então, tem o projeto de estágio versão preliminar. Essa versão preliminar, ela tem uma devolutiva, né? Eu escrevi, no caso, Valéria de Ivaiporã. Então, eu escrevi assim para ela, né, a devolutiva feita presencialmente, porque eu tinha feito essa devolutiva para ela presencialmente. Mas vocês notam que a versão preliminar não tem nota, porque é o momento onde eu mando a minha versão prévia, o professor faz todas as correções, e aí na versão definitiva é onde eu sou avaliado por nota. A versão preliminar são critérios, é uma devolutiva, e a versão final é onde tem nota. Aí depois as mesmas coisas acontecem com os planos de aula. Então, versão preliminar, devolutiva, mas não nota, e a versão definitiva tem a nota. Aí nós temos os relatórios de observação, né? A versão preliminar. Aí nós temos o relatório de regência, a mesma coisa. E nós temos também um seminário que vai acontecer no polo. Então, quando todo mundo terminar os estágios, os tutores de polo vão organizar esse seminário.
Aí eu, Felipe, vou lá e vou apresentar para os meus colegas em 10 minutos. Olha, as minhas aulas, o meu projeto falava sobre isso, eu propus isso, e aqui está o resultado do que eu fiz. Então, isso compõe a nota da disciplina estágio. Ok? É isso que compõe a nota da disciplina estágio. Tá? Espero que em relação à disciplina não tenha ficado dúvidas. E como fica, professor, então, a composição da nota final do estágio em relação àquelas horas que eu já comentei a vocês, né? Duas coisas. Vocês vão notar, eu vou tentar ver, meninos, se eles podem mostrar para mim aqui agora, nesse outro computador, uma coisa na tela. Né? Então, vou olhando aqui, vou abrir para tentar mostrar a vocês uma coisa aqui da pasta de estágio, tá? Vou usar uma aqui que eu tenho como referência, vocês devem ter uma mais atualizada, então vamos pensar só na que eu vou tentar ir até a folha aonde eu vou mostrar em relação às fichas de avaliação que